sempre nós começamos daqui. Esse é o nosso ponto de partida nesse assunto sobre a quinta escatológica. Ou seja, toda última quinta de cada mês nós estamos trazendo um assunto aqui no contexto da escatologia. Nós começamos sempre desse ponto de partida, que é o programa do reino. Por quê? Porque o programa do reino é o grande plano original de Deus para a humanidade. Que programa é esse? É o reino dos céus sendo estabelecido na terra. Nós tivemos um papo jovem, não sei se foi esse mês ou foi o mês passado, acho que foi esse mês. Eu achei interessante que eu vi o menino de Maria, Miguel, ele respondendo algumas coisas, e eu vi que ele tirou das quintas escatológicas. Senão que alguém está prestando atenção, graças a Deus. E ele surpreendeu com várias respostas, e eu entendi. Esse fundamento aí ele tirou das quintas escatológicas. Aí depois a mãe dele disse que ele ama a quinta escatológica, que ele gosta demais dessa quinta. Então, querido, se você aprender esses princípios, você terá um ótimo fundamento bíblico para responder várias e várias questões quando você for indagado sobre questões da Bíblia. A escatologia ela é uma base, ela é um fundamento para a compreensão da Bíblia. Então, esse foi o plano original de Deus. E esse plano ele foi estabelecido no início de tudo. Só que o homem pecou, e quando o homem pecou, o pecado entrou na terra e a terra se desligou dos céus. E Deus, vendo o homem em pecado, e do qual trouxe digamos, estragou o plano de Deus, e aí Deus criou um novo programa, chamado Programa da Salvação. Esse Programa da Salvação é baseado nesse descendente, gira em torno desse descendente. Ou seja, o programa do reino foi, digamos, o homem atrapalhou o programa do reino. O programa da salvação entra para tirar o homem da condição de pecador e trazer o reino de volta. Então, todo o programa do reino gira em torno de um descendente, que nós sabemos que esse descendente da mulher é Cristo, Jesus, que nasceu de Maria. Então, esse descendente ele vai trazer de volta o que se havia perdido. O que foi que o homem perdeu? O reino. Então, ele vai trazer de volta esse reino. Por isso que diz que desde o início, Deus já preparou o fim. Desde o início, Deus já aponta o fim, porque o fim é justamente o reino voltando para a terra. E para ter uma compreensão melhor, nós usamos uma metodologia de estudo chamada dispensacionalismo, no qual nós dividimos a história da humanidade em 7 dispensações. Sendo aqui o início de tudo, o tempo do Éden, e o fim é o reino voltando, que é o reino milenar de Cristo. Então, no momento que o homem falhou nessa primeira dispensação, então veio outras dispensações, veio a segunda dispensação, a terceira, a quarta, para manifestar o desenvolvimento do plano da salvação por meio do descendente. Aí eu quero chamar a atenção aqui na quarta dispensação. Essa quarta dispensação, ela tem uma aliança que ela é a base de tudo, que é a aliança abraâmica. Qual é o propósito dessa aliança? Acelerar o plano do descendente da mulher. E nessa aliança há muitas promessas. Promessa da descendência de Abraão, promessa de reis iriam descender de Abraão, promessa de uma terra e a promessa de todo mundo ser abençoado por meio do descendente de Abraão. Então veio muitas promessas nessa quarta dispensação. Mas o que eu quero trazer o foco dessa quarta dispensação hoje é porque antes dessa aliança abraâmica, o mundo era um povo só, era um único povo. Com essa dispensação, nessa quarta dispensação, com essa aliança abraâmica, a humanidade se dividiu em 2 povos: os descendentes de Abraão e os não descendentes de Abraão. Esses não descendentes de Abraão é o que conhecemos na Bíblia como os gentios. Então, o que são gentios? Ou o que é um gentio? O gentio é alguém que não é descendência sanguínea de Abraão. E essa descendência de Abraão é a descendência vindo de Isaac. Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, e daí veio a nação de Israel. Então, para não ter que falar aqui sobre hebreu, israelita, judeu, nós, digamos, fazemos um resumo, simbolizando os descendentes de Abraão como judeus. Então, quando fala aqui judeus,
Estou me referindo a todos os descendentes de Abraão, de Isaac e como foi se multiplicando. Então, quando falo judeus, é os descendentes sanguíneos de Abraão vindo de Isaac. Gentios é justamente os não descendentes de Abraão. Então, nessa quarta dispensação, houve agora 2 povos na terra. 2 povos nas profecias bíblicas, judeus e gentios. Você está compreendendo isso? Na quinta dispensação, nós vamos ver o desenvolvimento dessa aliança abraâmica. Então, foi feitas as promessas aqui e ela começou a desenvolver na quinta dispensação. Aqui estava acelerando o plano, a promessa do descendente, que seria de Isaac. Só que não estava falando de Isaac, estava falando de Jesus, um descendente de Abraão. Então, nessa quinta dispensação surge a lei, porque esses descendentes de Abraão, eles tinham a aliança, mas não tinham uma lei, aí veio a lei da aliança. Para que era essa aliança? Qual o propósito dessa aliança existir? Para conduzir os descendentes de Abraão até o descendente da mulher, o Messias, aquele que Deus fez a promessa que iria pisar a cabeça da serpente. Então, o propósito da lei existir foi para guiar o povo até o descendente. Uma vez que o descendente chegou, essa lei cumpriu o seu propósito. Então, ela começou a se desenvolver aqui na quinta dispensação. Isso é o quê? É uma amplificação da aliança abraâmica. E aí veio a questão do rei Davi, que a promessa na quarta dispensação era que de Abraão ele ia descender reis. E Davi foi feita a aliança davídica para quê? Para estabelecer o descendente de Davi que iria reinar nessa terra por toda a eternidade. Quem é esse descendente? Jesus. Estava falando diretamente de Jesus. Então, começou a desenvolver a promessa do descendente como rei na aliança davídica. E aí, aqui também na quinta dispensação, veio o desenvolvimento da promessa da terra, de habitar na terra, de tomar posse dessa terra. Então, nesse período, veio, quando Moisés não cumpriu, né, o dever de levar o povo, mas Josué, ele concluiu essa, digamos, migração do Egito para a terra prometida, que é a terra onde o descendente da mulher iria nascer e todas as promessas seriam cumpridas. Então, antes de entrarem nessa terra, Deus fez uma outra aliança com eles, que é a aliança da terra. Alguns livros chamam a aliança palestínica, outros chamam a aliança hebraica, e por aí se vai. Eu gosto de chamar de aliança da terra. Então, antes de entrar na terra, foi feita uma aliança com o povo de Deus ali por intermédio de Josué, a aliança da terra. Para quê? Para que o povo pudesse entrar na terra, uma aliança foi feita. Nessa aliança foi apresentados os termos e tinha umas promessas de maldição. E uma dessas promessas que traria um juízo sobre eles era que quando eles entrassem na terra, eles deveriam guardar as leis e os mandamentos de Deus. Então eles prometeram que iriam guardar. Como eles não guardaram a lei de Deus, eles não guardaram os mandamentos, Deus deu o ultimato para eles. Deus levantou os profetas para apontar e mostrar a falha, o pecado e o erro deles, e eles taparam os ouvidos. E o ultimato veio quando Deus trouxe o profeta Jeremias. Jeremias disse que se eles não se arrependessem, o rei Nabucodonosor iria vir sobre aquela terra, iria assolar aquela terra, iria expulsar eles da terra, e eles seriam levados cativos, iria se espalhar, e só após 70 anos é que Deus iria trazer eles de volta para a terra prometida. Eu pergunto a você, eles se arrependeram? Não. Como eles não se arrependeram, Deus trouxe Nabucodonosor, e ele tomou posse dessa terra, destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros, e muitos foram exilados, outros foram mortos, e outros foram levados cativos para a Babilônia. E um desses cativos à Babilônia foi Daniel, onde ele escreveu lá o livro, né? Na Bíblia, o livro de Daniel foi escrito nesse período quando eles estavam ali na Babilônia, pelo império de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor veio para expulsar eles da terra, deu início o que nós conhecemos como os tempos dos gentios.
E esse tempo dos gentios foi o último assunto tratado aqui na quinta-feira passada. E nós vimos que esse tempo dos gentios, ele é revelado no livro de Daniel, capítulo 2, e no livro de Daniel, capítulo 7. Na última quinta escatológica, nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, que fala sobre o sonho de Nabucodonosor. E nós vimos o quê? Que esse sonho era um sonho profético, que falava acerca dos últimos dias e que revelava as coisas que iriam acontecer. E esse sonho foi revelado por meio de uma grande estátua, uma estátua terrível. E essa estátua representa todos os tempos dos gentios, que são reinos gentílicos com poder político, com domínio, com posse na terra que Deus prometeu aos judeus. Então eles não têm todo o poder político, eles não têm toda a posse, e isso é o tempo dos gentios. E quando os gentios dominam, tem o poder, né, sobre a terra que pertence aos judeus. Então tudo deu início com a chegada de Nabucodonosor, que é simbolizado na estátua pela cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representa a Babilônia. Eu quero saber quem estava aqui na última quinta escatológica. Quero ver se você é bom de memória agora. A cabeça de ouro representou o Império Babilônico, o reino da Babilônia. Mas a segunda parte da estátua é os peitos e os braços de prata. Simboliza qual império dos gentios? Qual? Os medos e os persas. Uma aliança entre os medos e os persas que corresponde a essa segunda parte da estátua. A terceira parte da estátua é o ventre e os quadris de bronze. Você lembra o que aqui representa? Qual o império gentil? O império grego. Então, o ventre e os quadris representam o império grego. Aí agora vem as pernas de ferro. As pernas de ferro simbolizam qual império dos gentios? O império romano, que é o império gentil. Só para você entender aqui. Durante o império romano, Jesus, o descendente prometido, nasceu durante esse período dos gentios. Então Jesus nasceu justamente aqui. Aí lá em Lucas, no capítulo 21, abra por favor sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 21, e veja o que Jesus disse sobre esse tempo dos gentios. Ou seja, o tempo dos gentios iniciou em Nabucodonosor, a Babilônia, veio pelos medos e os persas, vieram pelos gregos, depois dos gregos vieram os romanos. E nesse período dos romanos foi onde Jesus nasceu e iniciou o seu ministério. Dentro do período do tempo dos gentios, estava dentro desse tempo. E Jesus, olhando a situação, ele disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 21. Deixa eu abrir aqui, Lucas 21. Capítulo 21, versículo 24. Olha o que diz aqui. Jesus falou isso. Nesse contexto, Jesus ele está narrando o período dos pés de ferro misturado com barro, que são os 7 anos de tribulação. Jesus está narrando esse período. Quando chega no versículo 23, 24, ele diz, sobre o povo judeu, ele está falando do povo judeu, ele diz, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O que é que ele diz? Que os judeus, eles não teriam a posse total da terra até que o tempo dos gentios se complete. É isso que Jesus está falando aqui. E desde então, desde que você é criança, desde que eu sou criança, nós crescemos ouvindo falar na televisão, no jornal, de guerra lá em Israel. Guerra pela terra. E aqui e acolá você vê alguém se levantando que o Estado de Israel tem que deixar de existir, aquela coisa toda. Porque o grande sonho de consumo do anticristo é exterminar os judeus da face da terra. O espírito do anticristo ele tem uma grande violência
um grande ódio, uma grande raiva do povo judeu, porque é o povo da promessa. É o povo que vai receber o reino de Cristo nessa terra de volta. Aí acontece o quê? Jesus, vendo a situação, disse: olha, essa terra não vai pertencer a vocês até que os tempos dos gentios se completem. E esse tempo vai encerrar com o quê? Então, o período da Babilônia já passou, o período dos Medo-Persas já passou, o período grego já passou, o período romano caiu também, e aí só falta se cumprir duas partes da estátua. Só falta se cumprir a profecia dos pés de ferro misturado com barro e a profecia da pedra. Então, os pés de ferro misturado com barro é o período do império do anticristo. E esse período do anticristo é que irá se cumprir a totalidade dos tempos dos gentios. Ou seja, nós ainda estamos nesse período dos tempos dos gentios. Então, esse tempo dos gentios, ele tem um início e ele tem um fim. Então, muito cuidado quando você lê na Bíblia alguma profecia que fala sobre o fim. Porque as pessoas têm um hábito de qualquer versículo que pega na Bíblia que fala sobre o fim dos tempos, o fim do... Eles pensam que é o fim do mundo. Não, você tem que saber qual é o fim que está falando. Porque existe o fim, que é do tempo dos gentios. Esse tempo tem o seu fim. Existe um outro fim, que é o tempo dos judeus. Existe um fim também, que é o período da igreja nessa terra. A igreja é o período aqui até o arrebatamento. A igreja será arrebatada. Só não tem dia e nem hora marcado. Mas existe nos dias nessa terra, da igreja, até ela ser arrebatada. Então as pessoas têm um hábito de pegar, ler o versículo que fala do fim, e aí quer interpretar como se fosse para todo mundo. E não é, tem que saber para qual povo o versículo está escrito. Você está compreendendo? Pois vamos lá então. Então, o que vai finalizar o tempo dos gentios, de fato, será a pedra. Essa pedra será lançada nos pés da estátua, que é o período do anticristo, e vai esmiuçar toda essa estátua. Essa pedra simboliza o quê? Essa pedra simboliza o quê? A segunda vinda de Cristo para essa terra. Onde todo o olho verá. Ele derrotará o anticristo e fará se cumprir todas as promessas que Deus fez a Abraão. De que Abraão será ressuscitado, seus descendentes serão ressuscitados, todos serão ressuscitados para entrar na posse do reino. E vai se cumprir o que Jesus disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão na mesa, junto com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Isso vai se cumprir. Vai se cumprir justamente porque quando Jesus voltar, ele vier na sua segunda vinda, ele irá estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre essa terra. Você fica feliz com isso? Diga assim: Jesus ele vai voltar. Amém? Então aqui está o resumo do sonho de Nabucodonosor, que está lá no capítulo 2 de Daniel, que foi o capítulo que nós estudamos na última quinta escatológica. Então, os tempos dos gentios está apresentado no capítulo 2 de Daniel, que é a grande estátua, e o capítulo 7, que trata-se de 4 bestas, 4 animais terríveis. Então, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7 estão falando da mesma história. Está falando do mesmo assunto. Que assunto é esse? Os tempos dos gentios. Só que no capítulo 2 tem essa linguagem simbólica da estátua. Mas no capítulo 7 tem a linguagem simbólica dos 4 animais. No capítulo 2 é o sonho de Nabucodonosor, mas no capítulo 7 é o sonho de Daniel, o sonho profético que Daniel teve ali no capítulo 7. Aí o que acontece? Daniel, ele sonha com 4 bestas terríveis. E essas bestas correspondem a cada parte da estátua. Então, o leão que Daniel sonha, trata-se da cabeça de ouro, que é a Babilônia. E as 2 asas de águia descrevem as velozes conquistas de Nabucodonosor.
Aí o outro animal que Daniel viu no seu sonho é o urso com 3 costelas. As 3 costelas são os reinos conquistados, que foram a Lídia, a Babilônia e o Egito. E esse urso representa a segunda parte da estátua, que é justamente o Império Medo-Persa. Aquela aliança dos Medos e dos Persas, eles fizeram essas conquistas. Conquistaram a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então, a costela na boca já simbolizava esses 3 reinos que ele iria ser conquistado, pelos Medos e pelos Persas. Aí Daniel também sonhou com um outro animal, que era um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. E esse leopardo corresponde à parte de bronze ali da estátua, que é o ventre e os quadris de bronze. E as 4 asas representam as vitórias rápidas que Alexandre o Grande teve quando saiu a conquistar. As pessoas são admiradas como uma pessoa tão jovem teve conquistas tão rápidas como foi aquele Alexandre o Grande. E ali representa justamente o reino da Grécia, os gregos. E as 4 cabeças representam os 4 generais que assumiram o trono, assumiram o império após a morte de Alexandre. Então foi dividido em 4 generais que correspondem às 4 cabeças do leopardo. E as 4 asas representam as conquistas velozes que Alexandre teve. Então Alexandre conquistou tudo muito rápido e os animais têm características de cada reino daquele. É porque nós não temos tempo suficiente aqui para falar sobre isso. A gente só pincela, nada aqui é profundo, é só superficial, só pela superfície. Nós não mergulhamos mais a fundo. E o 4º animal, né, simbolizava Roma, conhecido como Reino de Ferro. Esse 4º animal terrível representa justamente o Império Romano. Se você observar a estátua, ela tem 2 pernas, porque Roma foi dividida em Império do Oriente e Império do Ocidente. E ferro é a característica que Roma tem. E esse 4º animal, ele era terrível. Ele tinha dentes de ferro, garras de ferro. E esse 4º animal, ele tinha 10 chifres. E esses 10 chifres, desses 10 chifres, Daniel disse que observou e viu que desses 10 chifres, 3 chifres caíram para um pequeno chifre se levantar. Então, 3 chifres caíram e um chifre se levantou. Esse chifre, ele fala lá que tem olhos e tem boca e que fala insolência. Então, dos 10 chifres, 3 chifres caem para esse chifre vir. E esse chifre, ele simboliza justamente os pés de ferro misturado com barro da estátua. Esse chifre representa o anticristo. Entenda uma coisa. No capítulo 2 de Daniel, os pés de ferro misturados com barro é uma referência da besta do Apocalipse e os 7 anos de tribulação, que é o anticristo, a chegada do anticristo e o governo do anticristo, o império dele. E em Daniel 7 é representado por esse chifre que tem olhos e tem boca que fala insolências. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso. Olha o que é que acontece. No capítulo 7, Deus traz mais luz acerca da estátua. E aí, nós vamos ler o sonho que Daniel teve. Então, abra sua Bíblia, por favor, aí, Daniel capítulo 7. Nós vamos ler essa passagem que fala justamente do sonho que Daniel teve. E esse sonho é sobre os tempos dos gentios. Daniel capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz aqui. Ó. Eu vou ler na tradução ARC. Revista corrigida, que diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado na terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado,
tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava os que faziam em pedaços e pisava os pés dos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas surgiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como de homem e uma boca que falava grandiosamente. Então aqui está falando da chegada do anticristo, ou seja, ele chega derrubando 3 chifres. Esses chifres representam reis, governantes. Então, antes de avançar para a interpretação do sonho, porque aqui foi lido o sonho que Daniel teve, que foi justamente sobre essas 4 bestas. Vamos entender uma coisa. Se você for em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32, olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Aqui diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Eu vou ler outra versão aqui para ficar mais claro, mais fácil de compreender. Eu vou ler na RA para ver como é que está aqui. Capítulo 10, verso 32. Aqui diz: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, você vê que aqui ele fala de 3 povos. Quem são esses 3 povos? Judeus, gentios e igreja. Eu pergunto uma coisa a você. Na antiga aliança, existiam quantos povos? Quantos? Quem eram esses povos? Judeus e gentios. Então entenda uma coisa, existe alguma coisa na antiga aliança, existe alguma profecia que esteja falando da igreja? Não, por quê? Não existia igreja. E nem existia profecia sobre igreja. Por que não existia? Porque a igreja era um mistério oculto, que não foi revelado para nenhum dos profetas. Isso quer dizer o quê? Que nenhum profeta escreveu sobre a igreja. Então você não vai achar nenhuma parte do Antigo Testamento que fala sobre igreja. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, na igreja eu ouvi vários pastores e ministros falando que o livro de Cantares é um simbolismo da igreja e Jesus. Não tem nada a ver. Primeiro, que não existia igreja. Salomão não viu a igreja. Salomão não escreveu sobre a igreja. Ninguém escreveu sobre a igreja, ninguém viu a igreja. Porque ela era um mistério oculto. Você está compreendendo isso? O livro de Cantares fala sobre um casal, o relacionamento conjugal. Não está falando de Jesus e igreja, não tem nada a ver de Jesus e igreja. Você acha que tem alguma coisa a ver com Jesus e a igreja? Lá no livro de Cantares diz que lá naquela época, a coisa mais romântica que existia era comparar com poesias sobre a natureza. Aí falava, minha amada, você é como um pé de coco e eu vou me atrepar no pé de coco. Na verdade era uma palmeira. Eu falava justamente isso. Que o seu umbigo é como uma taça onde escorre o vinho. Imagina a cena aí. Que é que esse camarada, né, derramando vinho no umbigo de sua esposa para quê? E chamando de taça para beber no umbigo da mulher, né? Aí o pessoal gosta mais da uva, né? Só gosta da uva. Que ele olha para a mulher e diz, os seus seios são como cachos de uva. Para que serve uva?
Então, não está falando de Jesus e a igreja, está falando da relação conjugal. Você compreende isso? Ninguém escreveu sobre a igreja na antiga aliança. Então, precisamos entender isso. Na Bíblia existem partes que está escrito especificamente para judeus, existem partes que está escrito especificamente para gentios, e existem partes que está escrito especificamente para a igreja. Quando você abrir sua Bíblia, entenda, você pode ler textos que não estão falando com você. Você pode ler passagens que não está escrita para você, porque vai ter texto que ali é o quê? É para gentios. Vai ter textos que é para judeus. Você não pode pegar um versículo de judeu e interpretar para você que não é judeu. É por isso que tem pessoas que guardam sábado, por isso tem pessoas que guardam isso, guardam aquilo, querendo ser judeu, querendo cumprir alguma coisa que Deus nunca deu a nenhuma outra nação a não ser os judeus. Se você for naquela época, se o Brasil existisse naquela época, nenhum brasileiro iria guardar sábado não, porque era só para aquela nação específica, a nação de Israel. Então nós não podemos pensar que tudo está escrito para nós, amém? Então, eu vou pular aqui esses versículos, que fala sobre a igreja como um mistério oculto, que sempre existiam dois povos, Deus criou um terceiro povo, que é a igreja. Então, sempre existiu dois povos. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, a igreja surgiu como o terceiro povo. Então, nós só vamos encontrar partes da Bíblia para a igreja a partir do livro de Atos. O livro de Atos é que começa a revelar ali e mostrar a igreja. Então, observa aqui, o que é que nós temos aqui? Dois picos, né? Ou dois montes, dois picos. Esse primeiro pico aqui representa as profecias acerca do Cordeiro de Deus, que é a primeira vinda de Cristo. O segundo pico aqui são todas as profecias acerca do leão de Judá. Então, tudo que envolve o leão de Judá é a segunda vinda de Cristo. O que envolve o Cordeiro de Deus é a primeira vinda de Cristo. E aqui nós vamos ter a figura do profeta. Entenda. Quando o profeta iria escrever qualquer profecia, primeiro Deus dava a eles a visão. Então, os profetas, eles tinham a visão acerca do futuro. Os profetas conseguiam ver tudo acerca da primeira vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Eles conseguiam ver tudo acerca da segunda vinda de Cristo. Agora eu pergunto uma coisa a você. Entre um monte e o outro, a visão do profeta consegue alcançar? Consegue ver? Não. Por isso que nenhum profeta nunca viu, nunca escreveu o que estava entre a primeira vinda e a segunda vinda, porque não foi revelado aos profetas. Não foi revelado a ninguém, porque era um mistério que estava oculto. E que mistério é esse que estava oculto? O mistério que estava oculto é a igreja. A igreja era o mistério que estava oculto. Ninguém sabia de igreja. Nenhum profeta viu igreja, nenhum profeta escreveu sobre a igreja. Amém? Então, não existe profecia sobre a igreja no Antigo Testamento. É só para judeus e para gentios. Você está compreendendo isso? Pois vamos lá, então. Aí, agora sim, tendo esse fundamento, nós vamos ver a interpretação do sonho de Daniel, que está lá no capítulo 7, versículo 15. Vamos para o versículo 15, ver a interpretação, para não interpretar errado, correto? Pois vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são quatro o quê? Reis. Então, os 4 animais que ele sonhou são 4 reis. No capítulo 2, quando Daniel tem a interpretação foi o quê? Que cada parte da estátua era um reino. Então, tudo se trata de reinos. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Eu pergunto uma coisa a você. Quem são esses santos do Altíssimo aqui?
Que povo é esse? Judeu, gentil ou a igreja? É quem? Igreja? Não, eu estou pensando se eu ouvi igreja, que eu não estou ouvindo bem. Esse santo do Altíssimo aqui é qual povo? Judeu, gentil ou a igreja? Não é ninguém? É que tu fez assim, eu pensei, não é ninguém não. Vamos lá, me ajuda. É judeu, olha o versículo, olha. O verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Quem são esses santos do Altíssimo? Judeu, gentil ou a igreja? E um diz de igreja, outro diz gentil. Agora não sei mais nada. É judeu ou é igreja? Por que a igreja? Existe igreja no Antigo Testamento? Viu um erro de interpretação básico? Todas as pessoas que leem esse texto interpretam que a igreja é um povo que nem existia. E Daniel não viu igreja, como nenhum profeta viu igreja. Você entende de onde é que surgem interpretações erradas? Porque coloca coisa que não existe. Então, Daniel está falando aqui dos judeus. Esses santos do Altíssimo são os judeus, não é igreja aqui, não existe igreja. Como é que estavam lá os judeus querendo sobre igreja, que isso era oculto? Você está compreendendo? Aí vem o verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés dos que sobejavam. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Verso 21. Eu olhava, e esse chifre, eu disse que era quem esse chifre? O anticristo, a besta. Verso 21. Eu olhava, e eis que este chifre, presta atenção, quem é o chifre? O anticristo. Esse chifre fazia guerra contra quem? E quem são esses santos? Sabe por que tem pessoas que pregam, igrejas que creem que vão passar pela grande tribulação? Porque esse chifre é o anticristo. E eles entendem que esses santos é a igreja, que nem existia e ninguém nunca tinha visto. É daqui que tira a interpretação errada. Eles querem se colocar na profecia que não cabe à igreja, mas sim aos judeus. Por quê? Não existe igreja perseguida pelo anticristo. Entenda, anticristo não vai perseguir a igreja. Anticristo vai perseguir os judeus. Você está comigo? Veja. Olha, a vez que este chifre fazia... E outra, viu? O chifre fazia guerra contra os santos e o que? Prevalecia. Você acha que o anticristo vai prevalecer contra a igreja? Você acha que o anticristo tem poder para vencer a igreja? É impossível, a igreja não tem possibilidade dela ser destruída. Roma tentou, por quase 300 anos, Roma tentou, de tudo quanto foi jeito. Quanto mais matava crente, mais crente brotava do chão. Quando Roma viu que não tinha como destruir a igreja, Roma entrou no meio da igreja e tornou ela romana. Mas não venceu ela. Teve que se render a ela. Matava crente, não era brincadeira não. Fazia crente de tocha viva para iluminar o jardim do imperador. Colocava os crentes lá vivos para tocar fogo e clarear o jardim. Mas não adiantava não. Quanto mais matava, mais crente aparecia. Era uma causa perdida matar crente. A causa mais perdida que existe é perseguir crente, é perseguir igreja, é perseguir para ser derrotado. O anticristo jamais teria poder de destruir a igreja. Ele vai prevalecer contra os judeus. Você está compreendendo? Verso 23. O 22, né? O 21, ó. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, ó, aqui já é a pedra, lá do capítulo 2, aqui já está falando de Jesus, ó. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Quem são esses santos do Altíssimo? Os judeus. Vai se cumprir aquilo que Jesus disse, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja aqueles que foram enviados, não sei o que mais lá, e diz...
Aí diz que eles iriam se lamentar e eles iriam perceber o erro que cometeram e iriam clamar pela volta do Senhor, que em hebraico é muito falado, existe até músicas que falam Baru Rabab Shen Adonai. Ora vem, ou seja, Baru Rabab Shen Adonai. Acho que é mais ou menos isso, que eles clamam pela volta do Senhor, eles clamam que Ele volte. Quando eles clamarem a volta de Jesus, aí Jesus irá voltar, destruir o anticristo e estabelecer o milênio. Tudo isso aqui está escrito aqui, por forma de símbolos. Ao verso 23 diz: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que foi os romanos, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Ó, falando sobre a besta aqui, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Está falando do anticristo. Proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. E magoará quem? Quem são esses santos do Altíssimo? Judeus. E cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É uma passagem que tem lá no Apocalipse que fala do dragão que persegue a mulher. Quem é o dragão? O anticristo. Quem é a mulher? Aí tem gente que diz, é Maria. É a igreja. É os gentios. São os judeus que serão perseguidos. Gente, o foco da grande tribulação é o anticristo perseguindo os judeus. Não tem Maria, não tem igreja, não tem não. É só eles dois, os 2 protagonistas, judeus e gentios. É aqui diz, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. O que acontece? Aqui está narrando o final da grande tribulação. Essa mesma passagem está escrita lá em Apocalipse capítulo 19. Está narrando quando Jesus vem, junto com a igreja. Entenda uma coisa, a igreja que vai subir, ela vai retornar. Ela retorna com Jesus para derrotar o anticristo, salvar o povo judeu das garras do anticristo. Jesus, quando vier, vai estabelecer ali um juízo eterno, que vai separar o bode das ovelhas, que é uma profecia sobre os gentios, e vai ter ali, o bode das ovelhas é o julgamento sobre os gentios, e vai ter o das 10 virgens, e as 10 virgens não é igreja, são judeus também. Nunca se tratou de igreja as 10 virgens. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, porque não existe o menor cabimento das 10 virgens ser a igreja. Eu cresci na igreja ouvindo que as 10 virgens era a igreja, e que metade sobe, metade fica. Aí diz, a noiva vai ser só uma parte. Eu ficava pensando, eu digo, é uma noiva infeliz, desgraçada, sem sorte. Porque isso era a minha mentalidade adolescente, porque vai subir a metade da noiva e a metade fica. Não faz o menor sentido. Igreja nunca vai subir a metade da igreja. Repita comigo, nunca irá subir a metade da igreja. Não vai não vai não. A igreja sobe toda. Aí no dia do arrebatamento, a igreja sobe na sua totalidade. Toda a igreja vai subir inteirinha, sem faltar nenhum pedaço. Aí tem gente que pergunta, pastor, mas os que ficarem? Não era igreja, era o joio. Jesus disse que não tirasse logo o joio, esperasse o tempo de separar o joio do trigo. Então, quando Jesus vier, o trigo, que é a igreja, vai subir e o joio vai ficar. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Você está compreendendo? Então, aqui é a interpretação do sonho. Então, entenda uma coisa. Os tempos dos gentios têm um início, mas também ele tem o fim. O início foi com a chegada de Nabucodonosor, mas o fim será com a segunda volta de Jesus, descendo para este mundo, junto com a igreja que subiu. Então entenda uma coisa, a igreja que vai subir, ela também irá retornar.
Nós iremos para o céu, ser arrebatados, para que a grande tribulação dê início nessa terra. Então, nós concluímos aqui o assunto dos tempos dos gentios e próxima quinta escatológica, nós daremos início aos tempos dos judeus. E é nessa profecia do tempo dos judeus que eu vou mostrar para vocês aqui onde é que a Bíblia fala sobre os 7 anos de tribulação. Quem já ouviu falar aqui sobre 7 anos de tribulação? Quem já ouviu falar? Você sabe mostrar na Bíblia? Você consegue provar isso na Bíblia? A maioria não sabe não. Só repete o que escuta falar, mas nem sabe onde é que fala isso. E na próxima quinta escatológica eu vou mostrar para vocês o versículo que diz sobre os 7 anos de tribulação. Amém? Isso está profetizado no tempo dos judeus, porque esse tempo dos judeus será finalizado nos últimos 7 anos de uma profecia dada lá em Daniel capítulo 9. Estudamos na quinta escatológica passada Daniel capítulo 2, hoje Daniel capítulo 7 e próxima quinta escatológica vamos estudar Daniel capítulo 9, que fala sobre o tempo dos judeus. Esse tempo dos judeus teve o início, hoje ele está pausado, mas ele irá ser tirado da pausa. Essa pausa que falta são exatamente os 7 anos. E falta se cumprir do tempo dos judeus, que é o que a gente vai ver na próxima quinta escatológica. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.